Eu vou falar um pouco sobre estruturas planas isostáticas, né? No caso, a gente vai aprender aqui vigas, pórticos e treliças, que são as estruturas em geral que são estudadas aí em cursos de teoria das estruturas 1, né? Análise estrutural 1. Aqui eu coloquei só um exemplo aí para ilustrar, né? Cada uma dessas estruturas. Então, a viga, né? Que seria uma viga, a gente vai ver isso na prática com um projeto estrutural. Aqui já considerando o elemento, né, de pórtico, né, um quadro aqui plano, né, um pórtico, e as treliças, né, que são esses elementos aqui também planos, formado aí por triângulos. Então, para a gente entender um pouco melhor como que é esse elemento na prática, né? O que que é uma viga na prática, numa estrutura, um pórtico? O que que acontece? Em geral, na realidade, né, as estruturas elas são tridimensionais, né? A gente está num espaço tridimensional. Mas muitas vezes a gente faz simplificações para calcular essas estruturas, considerando elas como bidimensionais, em duas dimensões apenas são analisadas, né? E são esses casos aí dos elementos estruturais que eu citei, né? Vigas, né? Pórticos planos, né? No caso, a gente vai analisar um pórtico considerando apenas duas dimensões, e da mesma forma a treliça. Porque no caso de pórticos e treliças, a gente tem também pórticos espaciais, né? Pórticos aí que são analisadas nas três dimensões, e treliças também tridimensionais, né? Treliças espaciais. Então, vamos entender a partir dessa planta aqui, o que que seria cada um desses elementos, fazendo uma análise no plano, né? Então, aqui nós temos uma planta aqui referente a um prédio de escritórios, né? Considerando aí concreto armado, né? Concreto aí pode ser, né, no caso, moldado no local. E esse prédio de escritórios, ele tem, no caso aqui, três pavimentos tipos, né? Três pavimentos iguais a esse, né? Então, essa aqui é a planta de um piso aqui, é a planta do piso, né? De um desses pavimentos. Aí tem aqui, né? Viga 5 de 15 por 60, viga um de 15 por 50, a viga 2 aqui, ó, de 15 por 30, né? Tem a L1, né, laje 1, laje 2, a altura aqui das lajes de 10 centímetros, os pilares, né, P3, P1, P2, uma planta aí bem simplificada aí de um piso, né, inclusive essa planta, né, tem um exemplo de levantamento de carga dela, fazendo o cálculo do levantamento de carga aí na viga. Então, nós vamos entender, então, o que que seria. Então, nós vamos entender então o que que seria aí cada um desses elementos estruturais. Para facilitar a visualização, né, então essa aqui é a mesma planta que eu já falei dela. Aqui está mostrando um corte, né? Um corte, na verdade, uma vista aí vertical, né? Desse prédio, vamos dizer assim, lateral desse prédio, mostrando aqui um corte como se tivesse cortado aqui, ó, a viga 5 e a viga 2 no caso, né? Então, essa aqui é a viga 5, tá cortando essa viga aqui ao longo da linha aqui da viga 2, né? E aqui, então, seria a laje L1, né? Essa laje aqui, no caso, a laje L1. Para a gente conseguir abranger todos os elementos estruturais aqui, né? A viga, o pórtico e a treliça, nós vamos imaginar que no último, a laje aqui do terceiro pavimento, né? Tem uma cobertura de telhas aí cerâmicas, que a estrutura de sustentação dessa cobertura são as tesouras, né? São treliças aí, no caso de madeira, de aço, do material que for mais adequado. Mas podemos considerar aqui, no caso, treliças aqui de madeira nesse formato. Como esse prédio, né? Ele tem essa quina aqui, ó. Então, aqui eu representei aqui de forma bem simplificada, né? Como se fosse aqui um telhado de duas águas, né? Aqui no centro, né, tem uma água, né?
tem a cumeira, perdão, né? Nesse sentido aqui, ó, seria aqui, e duas águas. E aí ficou essa configuração aqui de treliças, né? Treliças aqui completas nessa parte maior aqui da planta, né? E aqui teria uma treliça aqui, que é, né, nesse formato, para poder manter o mesmo caimento aqui das águas, manter a mesma inclinação aqui do telhado. Aí, a partir desse projeto, nós vamos identificar algumas vigas e mostrar como que fica a representação estrutural dessas vigas, né? Como que eu visualizo essas vigas a partir do projeto, como que eu vou representar elas estrutural aqui, simbolicamente, para eu fazer o cálculo, né? Então, as vigas são elementos que elas suportam carga perpendicular ao seu eixo longitudinal, né? A gente vai adotar essa consideração. Então, aqui já tem uma representação de uma viga, né? Biapoiada, apoio de primeiro gênero e apoio de segundo gênero, e uma carga concentrada aqui, P. Devido a essa carga, né? Essas cargas perpendiculares ao eixo longitudinal da viga, nesse aqui é o eixo longitudinal, você tem uma força perpendicular a esse eixo, você vai ter momento fletor, né? Que você vai ter distância aqui dessa força ao longo do elemento estrutural. Então, na viga, basicamente, a gente considera que tem esforços internos de força cortante, né? Que é essa força P que faz cisalhamento aqui nessa viga, né? Dá o esforço cortante e também ela produz momento fletor aqui ao longo do comprimento dessa viga. Elementos de viga, né? No caso, a vigas, né? Ela tem essa característica de ter o comprimento muito maior do que as dimensões da seção transversal, né? Base e altura de uma viga, né? Ela é muito, falando de uma forma contrária, né? Ela é muito menor do que o comprimento, da ordem aí de 10 vezes menor do que o comprimento, né? Se o comprimento aqui dessa viga é 6 metros, a gente vai ter as dimensões aqui, né? No caso, a altura da ordem de 60 centímetros, né? Ou até menos, e a base bem menos ainda, né? Em geral, a base é menor do que a altura. Com o projeto agora, a gente vai representar algumas vigas aqui, né? Duas vigas específicas aqui no caso, a viga 2 e a viga 6. Então, vamos observar aqui no projeto a viga 2, né? Essa viga aqui, ó. Todo elemento estrutural, ele tem que ter aqui pontos que ele está se apoiando, porque é aonde que ele vai descarregar as forças que estão agindo nele, né? Então, aqui, né, a gente pode ter vigas aqui apoiadas, né, em pilares ou em outras vigas também, né? Que é o caso aqui da viga 2. A viga 2, então, ela tem dois pontos de apoio, que seria o pilar 5 e a viga 6. Então, quer dizer que se essa viga 2 ela apoia na viga 6, ela vai descarregar ali a reação de apoio, né, na viga 6. Então, observem a viga 2, então, se eu for representar ela, a estrutura dela, né, ficaria dessa forma aqui, né? Ela está apoiada no ponto A e no ponto B. Nas estruturas de concreto armado moldado no local, né, isso aqui, na verdade, seria um apoio rígido, né, um engaste, que são estruturas que têm os encontros aí, como, né, tem a armadura de aço, tem o concreto, que é o material rígido depois de endurecido, né? Então, no caso do concreto moldado no local, esses apoios são apoios rígidos, né? Trabalhariam aí como engastes. Mas nesse ponto aqui do curso, né, Teoria das Estruturas 1, a gente faz essas simplificações para a estrutura ficar isostática, né? Porque considerando aqui esses apoios aqui como totalmente rígidos, né, como engastes, né, ficariam aqui estruturas hiperestáticas. Então a gente simplifica e considera que esses apoios aqui são apoios simples, né? No caso, para a estrutura ficar em equilíbrio, né, ser isostática, teria que ter um apoio de primeiro gênero e um apoio de segundo gênero. A princípio, a gente nem tem diferenciação de qual seria
cada um desses aqui. Então, eu representei dessa forma aqui, porque como também eu não estou considerando que nessa viga tenha carga no eixo dela, né? Carga aqui horizontal, vamos dizer assim, né? Cargas agindo aqui na horizontal, então não faz diferença a posição desse apoio, porque você não vai ter a reação de apoio horizontal. Essa viga, então, a viga 2 fica representada dessa forma. Esses valores aqui, né, tem um exemplo resolvido que calculou esses levantamentos, fez o levantamento de carga considerando aí a laje de concreto, considerando peso de parede, fazendo aí, considerando sobrecarga, né, considerando aí que algumas utilizações aí para essa estrutura, né, e chegou a esse valor de 11 kN por metro nessa viga. Então, essa é a representação da viga, né? Uma viga biapoiada, viga 2, com carga distribuída. E essa viga 2 está descarregando aqui na viga 6. Se a gente for visualizar agora a viga 6, né? A gente observa que ela tem, então, dois pontos de apoio, o pilar 4 e o pilar 2, e tem duas vigas descarregando nela. A viga 2, que é essa que eu ilustrei agora, e a viga 3, que também, né, simétrica aqui com a viga 2, vai descarregar aqui o mesmo peso, né? Então, nesse caso, a viga 6, ela não tem apenas carga distribuída, ela vai ter também cargas concentradas, porque tem duas vigas descarregando nela. Então, isso aqui seria uma forma da gente ter uma carga concentrada no elemento estrutural, né? Quando você tem um elemento apoiando no outro, ele vai descarregar essa carga de forma concentrada. Então, tá aqui a representação, né, da viga 6. No trecho central, essa viga, ela tem uma carga maior, porque a princípio, nesse trecho central, ela está recebendo aqui o peso da laje 1 e o peso da laje 2. E observem que nessas extremidades, ela está recebendo apenas o peso da laje 1, né? Porque não tem mais estrutura aqui nesses pontos, né? Nessas extremidades. Então, o trecho central da viga 6 tem uma carga maior descarregando nele, né? Então, essa é a representação aqui estrutural da viga 2, ok? Fica dessa forma. Agora, vamos entender o conceito aqui de pórtico, né? Pórticos planos, que são estruturas, no caso, de eixo poligonal, né? Vão formar aí quadriláteros, vamos dizer assim, né? Ou também, vamos considerar quadriláteros aí. Porque a viga é só eixo reto, né? São linhas retas, né? Vamos dizer assim. O que acontece aqui nos pórticos, né? No exemplo anterior, a gente analisou apenas a viga, né? Independente aqui da estrutura do pilar. Agora, a gente vai considerar que há uma espécie de conexão, né, entre os esforços da viga e os esforços do pilar, principalmente no concreto armado, né? Acontece isso, porque eles estão interligados, né? De forma rígida ali, vamos dizer assim. Então, ao invés da gente calcular a viga separado, nesse caso, né? A gente calcula aí, vamos supor, a viga de forma separada e faz o cálculo também do pilar de forma separada. Ao invés da gente fazer isso, a gente vai calcular a estrutura como um conjunto de elementos, né? Um elemento único, no caso, que é o que chamamos de pórtico, que esse elemento único nós vamos considerar aqui que tem ligação entre as vigas e os pilares. A gente tem nas estruturas, né, pórticos aqui no caso, planos simples, né, são basicamente que esses quatro tipos de pórticos, né, os isostáticos. O pórtico biapoiado, o pórtico engastado e livre, o pórtico triarticulado e o pórtico com articulação e tirante, né, que são os pórticos aqui mais estudados a nível aí de teoria das estruturas 1. Aqui, então, eu fiz a representação como se fosse o pórtico desse galpão aqui, considerando nós rígidos aqui, né, nesses pontos, até porque tem uma estrutura aqui reforçando esse ponto, né, e garantindo aqui a ligação desse ponto. Então, vamos considerar que isso aqui trabalha com uma estrutura rígida, né, um nó rígido, conforme está desenhado aqui. Embaixo, vou considerar aqui nos apoios que esse pilar ele está engastado aqui no elemento de fundação desse pórtico, né, desse galpão aqui. Então, o pórtico ficou representado dessa forma. Nesse caso aqui, ele é um pórtico biengastado, ele vai ser um pórtico hiperestático, né? Porque o pórtico isostático teria que ter um engaste só aqui, não precisaria do outro engaste para ele ser isostático.
No pórtico, a gente já tem uma diferença aqui das vigas, né? Por causa do plano que a gente está analisando. Esse plano aqui é o plano vertical, né? Na viga, no projeto, a gente estava analisando o plano horizontal. Então, no pórtico, agora a gente tem esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Como a viga é um elemento reto, né? Carregamento apenas vertical, vamos dizer assim, a gente estava desenhando ela na horizontal e tinha apenas carga vertical, não aparecia o esforço normal. Agora, no pórtico vai aparecer o esforço normal, porque se a gente estivesse pensando numa viga aqui descarregando na coluna, a própria reação de apoio da viga, né, na coluna produz esforço normal, que seria aqui uma força de compressão na coluna. Então, vamos visualizar agora o pórtico a partir daquele projeto que a gente estava estudando. Esse aqui, né? Então, a viga, a gente fez a análise aqui de como que essa viga se comporta, né? Representação estrutural dela a partir aqui da planta de piso, né? Agora, para o pórtico, nós vamos analisar já o plano vertical, tá? Então, como se fosse aqui a planta, tá desenhado no plano aqui XZ, né? Que é o plano aqui do meu computador, da folha aí do caderno de vocês e tal. Agora, o pórtico já é o outro plano, né? O plano YX, no caso, né? O eixo X aqui é o mesmo eixo, né? Tá vendo que tá vendo ao longo do comprimento aqui das vigas, né? O L dessas vigas, da viga 4, da viga 3. E o eixo Y, então, seria o eixo da altura do prédio, vamos dizer assim. Então, o plano XZ, eu tô vendo aqui as larguras, né? Do piso, vamos dizer assim, né? As dimensões aqui do piso. E o eixo Y, eu tô vendo a altura aí das paredes, vamos dizer assim. Então, quando eu faço essa análise, eu estou enxergando agora a viga juntamente com a coluna, com o pilar. Então, se eu analisar aqui, eu vou analisar esse plano aqui, ó, XY no caso, para eu enxergar esse pórtico aqui formado pelos pilar 3, né, e a viga 4. No caso, como essa planta de piso ela se repete, eu estou chamando todas as vigas, né, tanto do primeiro piso quanto do segundo piso, como viga 4, né? Porque elas são iguais aqui, eu estou chamando ela do mesmo nome, ok? E essas vigas, elas realmente são iguais. Aqui no caso, às vezes para entender um pouquinho de estrutura, né? Essa viga, ela não é mais carregada do que a última viga, né? Ela a princípio está recebendo o mesmo peso, né? Porque é o peso da laje, o peso das pessoas que vão utilizar essa laje, né? O peso próprio da viga. Então, isso aqui se repete nos pavimentos. Agora, para a coluna já é diferente, para o pilar, né? Esse trecho do pilar, ele está mais carregado do que o trecho aqui, por exemplo, a nível ali do último piso, né? Do terceiro pavimento. Porque ele tem que, nesse trecho, o pilar vai receber todo o peso aqui do prédio, vamos dizer assim. Então, enxergando aqui o pilar 3 e o pilar 4, enxergando isso como um pórtico, seria essa representação aqui para esse pórtico, ok? Então, eu estou representando nesse plano aqui, ó. Passei um corte aqui, estou enxergando esse plano. Aí tem o pilar 3 e o pilar 4 e as vigas aqui dos 3 pavimentos, né? A princípio que teria uma viga aqui baldrame na fundação, né? Mas nem estou entrando nesses detalhes, não, tá? Ficaria representado dessa forma. Esse pórtico aqui é um pórtico hiperestático, né? Não só porque ele tem 2 engastes, mas porque quando você tem um quadro no pórtico, ele se torna hiperestático, porque eu não consigo calcular os esforços nesse trecho aqui, por exemplo, dessa viga 4, porque eu não tenho extremidade nela, né? Eu formei um quadro fechado. Aqui tem esforço normal, tem esforço cortante, tem momento fletor, e eu não consigo achar o valor desse esforço. Porque para eu conseguir achar o valor desse esforço, eu teria que fazer um corte aqui para eu ter uma extremidade para eu poder calcular, né? Então, cada quadro num pórtico, cada vez que aparece um quadro fechado num pórtico, você aumenta 3 vezes aí o grau hiperestático, né? São 3 incógnitas a mais nesse pórtico. Aí, só para ficar mais fácil de vocês entenderem mesmo essa visualização, nós vamos analisar aqui agora, ó, esse trechinho aqui da viga 3 e o pilar 6. Como que a gente visualiza esse trecho. Então, se eu passar um corte aqui, ó, e enxergar isso
apenas como uma visualização aí do pórtico, né? De pórtico, ele ficaria mais ou menos aqui dessa forma, porque aqui eu tenho um pilar 6, mas aqui na viga, nesse ponto aqui dessa extremidade, eu não tenho pilar, então eu não vou fechar isso aqui, né? Eu tenho aqui um ponto de apoio, que é simplesmente a viga 6, né? Que eu representei como um apoio aqui de primeiro gênero, mas a princípio, né, não tem diferença aqui se é primeiro gênero ou segundo gênero. Então, isso aqui eu estou mostrando mais para vocês conseguirem olhar para o projeto e visualizar como que ficaria um pórtico, né? Aqui ele seria engastado, né, na base. Talvez essa nem seja a melhor representação aqui para esses elementos estruturais, né? Talvez esses elementos tenham que ser analisados no outro plano, né? Que aqui eu estou pegando o plano XZ, mas eu tenho também esse outro analisando nessa outra direção, né? Porque aqui eu analisei na direção de X, né? Fiz cortes paralelos ao eixo X, mas eu também poderia fazer cortes aqui paralelos ao eixo Z e analisar o pórtico nessa outra vista aqui, né? Nesse outro sentido, né? Mas só mesmo assim, para vocês conseguirem visualizar, né, o que seria aí, no caso, quando eu enxergo um pórtico na prática, então seria isso, eu enxergar o plano formado com as vigas, né, com o eixo da viga e o eixo dos pilares, né, numa linha que eu estou analisando aqui, paralela aqui, por exemplo, ao eixo X, né, que é o que foi feito, eu analisei aqui paralela ao eixo X nos pilares 3 e 4, paralela, que é o eixo X, né, no pilar 6 com a viga 3. A mesma representação ficaria aqui para o pilar 5, né, e a viga 2. Para concluir, então, para dar um exemplo de cada uma dessas três estruturas a partir desse projeto que eu estou ilustrando, né? Então, viga, a gente já viu, pórtico e agora treliça. Eu estou imaginando, então, que na cobertura, que a última laje ela tem uma cobertura ali de telhas cerâmicas, por exemplo, concluindo ali a minha construção, né? Então, nesse caso, em geral, em coberturas, o elemento estrutural que a gente tem são treliças. E qual que é a diferença da treliça para o pórtico, né? Vamos dizer assim, porque a princípio eu estou analisando o mesmo plano do pórtico, né? Estou analisando na vertical. Só que a treliça, esses elementos que formam as barras da treliça, elas têm ligações aqui nas extremidades rotuladas, tá? No pórtico, isso aqui é um nó rígido. Agora, na treliça aqui é uma ligação rotulada, é uma rótula. É como se tivesse apenas um pino ligando uma barra na outra aqui, né? E ela vai sofrer ângulos aqui, né? Entre uma ligação e outra, né? Aqui, às vezes, agora tá um ângulo aqui, sei lá, supondo aqui 60 graus nesse ponto, mas depois que ela se deformar, esse ângulo ele pode ser maior ou menor. No pórtico, o ângulo que você tem no início, né, antes do carregamento e após ele sofrer deformação, após ser carregado, é o mesmo ângulo, né? É 90 graus. Isso aí é um nó rígido, né? No caso daquele pórtico que eu ilustrei, né? Para o edifício, né? Para os pavimentos, né? Que tinha ângulos de 90 graus entre as barras, depois da deformação, esse ângulo permanece também de 90 graus, porque ele é rígido, ele não permite se deformar. Agora, nas treliças, não. Esses nós são rotulados, né? Então, necessariamente, a carga tem que ser aplicada aqui, ó, sobre o nó, tá? Porque ele sendo rotulado, a treliça aqui não consegue suportar aqui esforços de fora do nó, né? Porque vai dar flexão na barra. E o fato da carga estar aplicada diretamente nos nós leva que a treliça vai ter apenas esforço normal internamente. Seria forças aí produzindo esforços de tração ou esforços de compressão, né? Essa aqui é a definição teórica aqui das treliças. Então, aqui só mostrando, né, para esse telhado, uma possível configuração estrutural para a cobertura, seria essa possibilidade aqui, né? Ter essa representação aqui das treliças para a gente manter aqui a mesma inclinação do telhado.